Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém? Gente, nós vamos partilhar um pouquinho a palavra para que nós possamos voltar a rezar novamente, tá? Quem quiser pegar, é livro do Êxodo, livro de Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, né? Logo depois do Gênesis, capítulo 3, versículo 10. E vamos entrar nessa questão do autoconhecimento. Eu estou pedindo, estou profetizando, estou proclamando isso nessa noite, que a partir do momento que nós começamos a rezar, o Espírito Santo ele começou a nos curar. E que o Espírito Santo ele possa trabalhar de uma forma na nossa vida hoje, que você possa abrir. Quando eu estou falando aqui, eu quero pedir para até mesmo que você fale assim: Espírito Santo, trabalha na minha vida. Coloca a mão no seu coração, fala: Espírito Santo, eu te dou permissão para fazer na minha vida o que tu quiser hoje. Eu quero pedir essa graça para que o Espírito Santo inquiete os nossos corações hoje, que o Espírito Santo trabalhe na alma, na vida, no coração de cada um, que as escamas dos nossos olhos possam cair. E que você olhe somente para você nessa noite, não olhe para mais ninguém. Olhe para você, porque Deus quer falar com você. Você é um escolhido, você é uma escolhida de Deus para estar aqui nesta noite. Você foi escolhido, Deus te escolheu, Deus te chamou para ouvir essa passagem, para ouvir tudo que nós vamos falar aqui. Então deixa o Espírito Santo trabalhar em você. O Espírito Santo vai te curar, vai te libertar. O Espírito Santo vai voltar lá na sua gestação, lá quando sua mãe estava grávida de você. O Espírito Santo vai te amar desde lá até o dia de hoje. Curas e libertações vão acontecer na sua vida agora em nome de Jesus. Amém? Amém? Moisés, né? Ele se apareceu depois. Eu convido vocês a lerem o capítulo 3 do Êxodo inteirinho e o capítulo 4 inteirinho. Fica com lição de casa até sexta-feira. Capítulo 3 do Êxodo e capítulo 4. Porque eu não vou ler tudo. Então eu vou começar no 10, né? Porque foi quando Deus aparece na sarça ardente e Moisés, ele se apresentou na sarça ardente e Deus falou com ele. Gente, e que nós tenhamos uma noção sobre nós mesmos hoje a partir da noção de Deus, né? Até eu coloquei como tema hoje nesse vídeo, quem viu lá, quem sou eu, né? Mas nós vamos, quem sou eu hoje a partir da noção, a partir da visão de Deus, a partir de como Deus me vê, a partir de como Deus olha para mim, quem sou eu, né? Porque nós temos uma noção muitas vezes inferior, igual a de Moisés. Fica olhando. Deus fala para Moisés: vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ter com faraó e tirar do Egito os israelitas? Gente, paramos um pouquinho. Isso é a nossa fala muitas vezes. Isso é muitas falas de muita gente da igreja. Deixa eu falar com você, muita gente da igreja, quando alguém te chama para uma missão, quando alguém te chama para fazer algo na igreja, e você fala: mas quem sou eu? Moisés ele nasceu numa época, no Egito, em que os hebreus cresceram demais. Então, se fosse filho homem, ele era morto. E durante 6 meses, mais ou menos, Moisés ficou escondido, porque se alguém escutasse o choro de Moisés, ele morreria. Imagina o desespero da mãe dele. E um dia, quando a mãe dele estava vendo as filhas do faraó lá, lavando roupa na beira do rio, a mãe dele colocou ele dentro de um cesto, daquela coisa que a gente chama de Moisés. Ele deixou o rio abaixo e ele foi pego pela filha do faraó. Depois a gente vai vendo toda a história de Moisés. Então Moisés foi criado longe dos pais, com um sentimento de rejeição. Moisés, nessa época, com 40 anos de idade, ele não tinha nada na vida, estava cuidando das coisas do sogro dele. Moisés, ele não sabia quem ele era. Você sabe quem que você é? Você se conhece? Quando Deus chamou Moisés para libertar o seu povo, quando Deus escolheu Moisés para libertar o seu povo, Moisés falou: quem sou eu? E muitas vezes somos nós. Nós olhamos para dentro de nós: quem sou eu? Quem sou eu? E muitas vezes nós falamos isso, gente. Moisés, ele falava: quem sou eu? Porque ele achava que ele não era ninguém, que ele não era um nada.
E muitas vezes nós perguntamos quem sou eu, porque nós não sabemos quem nós somos. Nós não sabemos porque nós nascemos. Nós não sabemos porque nós viemos a este mundo. Às vezes a nossa história é um pouco parecida com a de Moisés. Mas olha que lindo, Deus apareceu para Moisés. Deixa eu falar uma coisa para você. Quanto mais você se aproximar de Deus, você vai se aproximar de você. Se a gente continuar essa leitura aqui, Moisés foi dando tanta desculpa para Deus, porque Moisés, ele não acreditou naquilo que Deus estava falando para ele. Porque Moisés olhou para a miséria dele, Moisés olhou para a história dele, Moisés olhou para o passado dele, para os traumas, para as feridas, por tudo que tinha acontecido com ele. E ele não conseguia escutar, ouvir, acreditar naquilo que Deus estava falando. Em outra passagem, Deus falou, vai, eu estou te enviando. Moisés falou, eles não me crerão, nem me ouvirão. E vão dizer que o Senhor não me apareceu. Mais para frente Moisés dá outra desculpa para Deus. Moisés falou, eu não sei falar, eu sou gago. Não fala gago, né? Que ele tem dificuldade para falar, mas ele era gago. E era uma doença de insegurança masculina. E chega um momento que Moisés fala para Deus assim, mas chama Arão, chama outro. Eu não sou capaz de fazer isso. Deus quer curar você de todo o sentimento de incapacidade. Olha só, e a Bíblia vai falar, depois você vai ler, eu quero colocar isso. E a Bíblia vai falar que Deus se irritou com Moisés, porque era ele. E quantas vezes nós somos assim? Chama outro, eu não. Eu não sou capaz. Gente, se Deus está chamando você, porque Deus vê coisas em você que ninguém vê. Deus vê coisas em você que nem você vê. Você é o escolhido, você é o eleito de Deus. Você é um filho amado de Deus. Isso que as primeiras coisas que nós precisamos entender hoje é essa. Quem sou eu? Sou um filho amado de Deus. Indiferente se ninguém me amou, se ninguém me aceitou, se não me quiseram. Deus me quis. Eu preciso saber isso. Primeira coisa, eu preciso saber, Deus sonhou comigo. Deus sonhou comigo. Eu sou resultado do sonho de Deus. Eu sou alguém amado por Deus. Eu vim a este mundo com uma missão e Deus vai cumprir essa missão em mim. Eu preciso saber isso. Eu preciso reconhecer isso na minha vida. O segredo, a gente vai lendo algumas coisas. O segredo da existência não consiste somente em viver, mas em saber para que se vive. Então, o segredo da nossa existência, gente, não é simplesmente viver. Tem muita gente que nem vive, mas só sobrevive. Não, mas o segredo da nossa existência é viver, mas em saber por que se vive. Você sabe para que você se vive? Para que você vive? Nós sabemos para que nós vivemos? Sabe, gente, hoje nós precisamos começar um processo de autoconhecimento na nossa vida. Nós precisamos parar um pouquinho, olhar para dentro de nós, olhar para a nossa história, começar a analisar os fatos. Por que eu tive aquela atitude? Eu conversava com uma pessoa esses tempos atrás e ela se culpava de um erro que ela teve, um erro até sério, né? Mas aí eu comecei a questionar ela, porque eu comecei a levar ela, a perguntar para ela, mas por que você errou? Nós começamos a colocar alguns questionamentos para ela. Então muitas vezes nós erramos e falhamos, muitas vezes porque nós não nos conhecemos. Porque nós não conhecemos a nossa história, não sabemos os nossos limites. Então hoje nós precisamos parar um pouquinho a nossa vida e começar a olhar para dentro de nós. A primeira coisa, nós precisamos olhar para nós a partir do olhar de Deus. Eu preciso olhar para nós a partir de Deus. Chiro Santo, seja bem-vindo. Eu preciso olhar para dentro de mim a partir da visão de Deus. Deus olhava para Moisés de uma forma que nem Moisés acreditava. Deus acreditou em Moisés de uma forma que nem Moisés acreditou. Mas Moisés não imaginava que ele ia salvar o povo do Egito, que ele ia falar com Deus face a face, que ele ia escrever as 10 tábuas
da lei, que ele ia fazer a arca da aliança, que ele ia levar o povo até a entrada da terra prometida. Moisés não via isso. Moisés não via nada. Moisés, quando Deus apareceu para ele, Moisés olhava para o seu futuro, a mesma coisa, ele viu o retrato do seu passado. Vai acontecer no meu futuro a mesma coisa que aconteceu no meu passado. Eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não sei porque eu nasci. Minha mãe teve que jogar eu num rio, né? Fui criado pela filha do faraó, sou assassino, cuido das ovelhas do meu sogro, nem minha é, né? E Deus tinha um olhar diferente para Moisés, e Moisés começava a olhar para aquilo que ele achava que ele era, ou aquilo que ele achava que ele não era. E Moisés acabou indo, sem acreditar nele, mas ele acabou acreditando em Deus, ou duvidando de Deus. Eu vou ver para ver o que vai dar. E Moisés é um grande amigo de Deus, Moisés é um grande intercessor. Então nós precisamos olhar para nós a partir da ótica de Deus. E será que da mesma maneira como Deus chamou Moisés naquela época, será que tem muita gente que não está sendo chamada por Deus, convidada por Deus para alguma missão, para algum trabalho, alguma coisa? A missão, eu falo assim, será que Deus não está convidando você para estar fazendo algum trabalho para Ele, para estar evangelizando, e você está correndo? Você está dizendo, não, mas eu não sou capaz, mas Senhor, eu não sei falar. Mas Senhor, eu tenho medo. Senhor, nossa, mas quem sou eu? Eu que não tive pai, que fui criado. Chama outro. Eu que não fui criado eu que não tive um pai, que não tenho experiência de pai. Como que eu vou ser um pastor diante de muitas pessoas? Eu não tenho essa experiência. Então, é assim, gente, eu tenho certeza que Deus está falando com muita gente hoje. Porque quantas pessoas a gente vê lamuriando, falar, ai, meu pai não fez isso pra mim, minha mãe não fez isso pra mim, por isso que hoje eu sou assim, ai, que eu sou coitadinho, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí se a gente para e olha pra vida de Moisés, a gente vê, Moisés ele foi colocado numa cesta dentro de um rio. Então, como se diz assim, realmente ele tinha muitos complexos. Tinha. Só que Deus chamou ele. E será que não tem muita gente assim hoje? Eu falo, se a gente começar a se aprofundar nessa história do autoconhecimento, a gente vai vendo como que Deus ele acredita na gente. Como que jamais na minha vida eu imaginava que eu estaria diante de uma câmera falando para muitas pessoas. Sim, a gente não tem dimensão aonde vai chegar esse vídeo, aonde vai chegar essa live. E muitas vezes eu me questionei e falei assim, mas Senhor, eu sou tão tímida, sou tão vergonhosa, eu vou fazer isso? Imagina, Senhor, mas eu não sei nem falar direito. E quando a gente mergulha dentro de nós, e como o Leandro falou, quanto mais a gente se aproxima da presença de Deus, quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente vai nos conhecendo. E mais a gente vai vendo quanto a gente é a imagem e semelhança de Deus e quanto que Deus, Ele nos capacita. Se Ele está nos chamando, pode ter certeza que Ele vai nos capacitar. Pode ter certeza disso. E é isso, gente. Nós vamos nos aproximar de Deus. É uma coisa linda. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, eu me aproximo de mim mesmo. E quanto mais eu me aproximo de mim mesmo, eu me aproximo de Deus. Porque Deus está em mim. Deus está na minha essência. Então, gente, nós temos que ter um olhar para nós a partir de Deus. E o nosso olhar, e sabe qual é o grande problema nosso? Muitas vezes nós temos um olhar para nós, nós olhamos para nós a partir da visão do outro ainda. Isso é terrível. Porque o outro, muitas vezes ele tem uma noção sobre nós errada. Ou ele tem uma noção acima daquilo que nós somos, né? Acha que a gente é um santo, é uma pessoa maravilhosa. Olha o Leandro, né? Vai conviver. Né? O Leandro, olha como é que, né? Mas o Leandro, vai perguntar para a Cristina como que não, vai perguntar para os filhos do Leandro como é o Leandro. Gente, e é isto. Ou a pessoa, e muitos de nós, o problema é que muitos de nós temos uma noção de nós mesmos a partir do olhar estragado do outro. Daquelas pessoas da nossa vida, dos nossos pais. Daquilo que falamos, que falaram pra gente, ou fala até hoje, né? Então a gente vai criando, uma falsa personalidade, é uma caricatura da gente, que não é a imagem verdadeira que como Deus nos vê, né? E a gente precisa ver
a nós como Deus nos vê. Nós temos defeitos, é claro que nós temos defeitos. Nós temos muitos defeitos. E Deus, ele sabe que nós temos defeitos. Deus conhece os nossos defeitos. Deus sabe o porquê dos nossos defeitos. É por isso que nós precisamos nos aproximando de Deus. Nos aproximando de Deus, nós vamos começar a trabalhar na nossa vida. Opa, eu tenho esse defeito, mas por que eu tenho esse defeito? Porque, para conseguir superar os traumas e feridas, é necessário construir um sério processo de auto-observação. Eu preciso começar a me auto-observar. Auto-observação para podermos identificar as feridas e situações que lhe deram origem a esses traumas. Então eu preciso começar a me auto-observar, eu preciso me aproximar de Deus e voltar com Deus na minha história e saber por que eu tenho esse defeito, por que eu tenho esse pecado e Deus quer curar. Porque a gente tem, muita gente a gente não sabe. E se policiar, né? Porque esse auto-observar é a gente se policiar. Então, já de manhã, quando a gente levantar, a gente já vai pedir no Espírito Santo, me revela onde que eu preciso ser melhor hoje. Vai me revelando, né? Pede para o Espírito Santo que ele venha mostrar para a gente as nossas atitudes. Então, você começa a se observar. Então, assim, nossa, eu tô ficando nervoso, já começa a se observar, já começa a olhar para você. E você vai olhando, fala, nossa, eu tenho essa atitude, por que que eu tenho isso? E começa a perguntar para o Espírito Santo, mas da onde que vem isso? Da onde que tá vindo tudo isso? Por que que eu tô tendo essa reação? Porque a reação que nós temos muitas vezes de agressividade, de rebeldia, não é por uma situação que aconteceu naquele momento, mas são coisas que vêm sendo guardadas há muito tempo e chega uma hora que ela começa a explodir dentro da gente. E aí a importância da gente nos autoconhecer, da gente saber verdadeiramente quem nós somos. E gente, como é lindo esse processo da gente mergulhar dentro de nós. É doloroso? É doloroso, mas é lindo. Por quê? Porque a gente vai descobrindo imperfeições, a gente vai descobrindo defeitos, a gente vai descobrindo o quanto que a gente é limitado, mas a gente vai descobrindo também os dons que Deus nos deu, a gente vai descobrindo as nossas qualidades e vai descobrindo os talentos que Deus nos deu. Porque porque assim, o que acontece? Esses talentos, esses dons, essas qualidades, eu tenho que cultivá-las. Eu tenho que cultivar elas e tenho que ser grata a Deus. Por quê? Porque foi Deus quem me deu. Então, não, eu não tenho isso não. Não, a gente tem que ter. A gente não pode ter uma falsa humildade de dizer, nossa, eu não tenho essa qualidade. Se Deus ele nos deu, se a gente sabe que a gente tem essa qualidade, a gente tem que aceitar, a gente tem que assumir isso para nós e agradecer a Deus. Por quê? Porque foi Deus que nos deu esse talento. E você pode ter certeza que se você não usar os seus talentos, você vai ser cobrado deles. Deus vai perguntar para você, e o que você fez com os talentos que eu te dei? E aí, quando a gente mergulha e vê os nossos defeitos, é a oportunidade que Deus está nos dando da gente poder ser melhor. É a oportunidade que Deus está nos dando de falar assim, não, eu preciso me corrigir nisso, eu preciso me corrigir naquilo. E através disso a gente vai mantendo um equilíbrio na nossa vida. A gente vai tendo equilíbrio. E quando nós temos esse equilíbrio, tudo se torna melhor na nossa vida. A gente consegue ter controle da situação. Pode ter certeza. Mas eu sou colérico. Qualquer coisinha eu explodo rapidamente. A partir do momento que você saber que você é assim, quando vir uma situação que você sabe que você vai explodir, você já vai se preparar, você vai falar, Espírito Santo, me controla, me ajuda. E aí é onde que a gente vai melhorando. E a Cristina falou uma coisa muito importante, é isso mesmo. Não sabe por que é mãe, não sabe por que é pai, não sabe por que casou. Não sabe por que nasceu. Não sabe a importância, né, de ser mãe, não de sabe ser porque pai. Porque vive. Gente, e Moisés ele foi acostumado a fugir. Porque Moisés, quando ele matou o soldado egípcio lá, para defender o hebreu, no outro dia ele foi repreender um egípcio. O egípcio falou, você vai me matar como você matou o outro ontem? E Moisés fugiu. E sabe o que Moisés queria fazer naquela hora diante de Deus? Moisés queria fugir. Até quando nós vamos ficar fugindo? Até quando nós vamos ficar fugindo? Se Moisés tivesse fugido naquele momento, gente, quanta coisa. Deus ia colocar outra pessoa, porque a obra de Deus ela precisa acontecer. Mas Moisés iria continuar sendo frustrado que ele era até aquele momento. Deus viu algo em Moisés que nem Moisés, ninguém tinha visto. Então Deus vê algo em você, gente,
meu irmão, minha irmã, que ninguém viu. Deus viu algo em você que ninguém vê. E Deus vê de maneira correta. Deus sabia das fraquezas de Moisés, Deus sabia dos pecados de Moisés, Deus sabia de tudo. Mas Deus também... Gente, e às vezes, deixa eu falar, e pode ser que as misérias de Moisés via, tanto que ele falou. Os outros viam essas misérias de Moisés. Mas o que Deus viu em Moisés foi algo que ninguém conseguiu ver. As virtudes. As virtudes. E pode ser isso também tanto na minha vida quanto na sua. E eu vou citar um exemplo, Jesus. Jesus, quem eram os 12 que acompanhou ele? Olha, presta bem atenção, quem que era Pedro? Eu vou falar assim dos mais conhecidos, porque a gente já viu falar muito de Pedro. Pedro era um homem grosso, um homem rude, Judas. Então assim, só que Jesus, ele conseguiu ver qualidades. Jesus, ele conseguiu ver as virtudes que aqueles apóstolos traziam com eles. Já pensou se Jesus tivesse o mesmo olhar que a gente tem para as pessoas? Jesus não ia acreditar. E Deus, ele acredita em nós. Por mais que nós tenhamos defeitos, por mais que nós tenhamos limitações, todo mundo tem limitação. Mas é nós quem vamos fazer? Não somos nós quem vamos fazer. Isso você pode ficar despreocupado, porque não somos nós quem fazemos. Nós deixamos ser usado por Deus, para que Deus faça em nós. Não é? A gente não fala, faça-se em mim. Faça-se em mim por quê? Porque nós, por nós mesmos, a gente não consegue mesmo. Nós somos ser humano, então é a graça de Deus. Então quando a gente permite que a graça de Deus aconteça na nossa vida, a gente vai muito longe. Deus faz maravilhas, Deus opera milagres na nossa vida. E é isso que a Cristo trouxe. Deus vai vendo as virtudes, Deus viu as virtudes. Deus viu a virtude de Moisés, Deus está vendo a virtude em você, em nós, porque Deus nos conhece. Gente, nós não falamos nada de autoconhecimento aqui, porque nem deu tempo. Porque Deus levou para um caminho assim que fala de autoconhecimento, mas não daquilo que a gente planejou para falar para essa noite. Mas será que nós vamos fugir? Deixa eu falar uma coisa para você. A Cristina trouxe muito bem sobre Pedro. Pedro, quando vieram prender Jesus, ele arrancou a espada e cortou a orelha do soldado. Pedro depois morreu crucificado por causa de Jesus. E deixa eu falar uma coisa. Quando Jesus morreu, que Jesus foi crucificado e morreu, Pedro voltou para trás. Pedro abandonou e Jesus confiava tanto em Pedro, mesmo Pedro tendo negado ele 3 vezes na sexta-feira da paixão, Pedro ter arrancado a orelha do soldado. Pedro, ele abandonou, ele deixou a caminhada dele e Jesus foi atrás de Pedro de novo. Porque Jesus via em Pedro algo que nem Pedro via. Jesus conhecia Pedro por dentro. E quem que foi? E quem que se tornou Pedro? Primeiro papa da igreja, gente. Pedro foi o primeiro papa da igreja. E assim... E olha só, a gente falou de Moisés. Olha Moisés dentro da história da Bíblia. E agora olha para Pedro. Então, gente, a gente não tem nem como falar, e quem sou eu depois de uma dessa, não é? E Pedro começou o ministério dele, sabe aonde? No dia de Pentecostes. Pedro, covarde, medroso, estava escondido, o Espírito Santo veio sobre ele abriu a boca, 3.000 pessoas se converteram. Através desse batismo no Espírito Santo, dessa efusão do Espírito Santo, Pedro começou a saber quem ele era. Moisés, ele recebeu o Espírito de Deus. Moisés foi um profeta ungido, com tanta unção do Espírito, que teve um dia que Deus repartiu o Espírito de Moisés sobre 70 anciãos, sobre 70 pessoas lá no acampamento. Então a gente só vai saber quem que nós somos pela experiência do Espírito Santo de Deus. Mais um pouco. Vou falar rapidinho uma coisa. E assim, eu quero até deixar umas perguntas para vocês, sabe? Para vocês irem refletindo até sexta-feira, para que nós voltemos a tocar nesse assunto, para que a gente dê continuidade, porque eu falo, é muito importante. Tem muitas coisas que a gente precisa saber, mas se nós não nos conhecermos, de nada vai valer todo o conhecimento que a gente adquirir. Então é muito importante que a gente se conheça primeiro, para depois a gente se aprofundar nas outras coisas. Mas eu quero questionar, você sabe do que você gosta? Você conhece os seus gostos? Você sabe? Conhece? Se alguém falar para você, você gosta disso, você gosta daquilo, você sabe o que você gosta de fazer? O que te agrada? Dentro da sua casa você existe? Ou você é simplesmente continuação do seu esposo, da sua esposa? Você é continuação dos seus filhos? Você existe?
ou você é nula em tudo? A sua opinião não serve de nada? Ah, não vou falar porque não adianta, eles não vão me atender mesmo. Porque, gente, como é triste. Quantas mulheres hoje, eu falo mulheres porque a mulher, ela é a figura dentro da casa que tem o dom de organizar tudo, de manter tudo organizado. Esse é o dom, esse é o papel da mulher. Pode perceber, uma casa que tem o pai e tem os filhos, claro, né, são situações e situações, mas na maioria das vezes não tem aquela organização que é preciso ter. E quantas mulheres, eu falo de mim, eu vejo, sabe, que a mulher não tem voz ativa. A mulher ela não pode pegar o carro do marido porque vai que ela bate o carro. A mulher não pode falar com os filhos porque cala a boca, você não sabe de nada, você é uma burra. Gente, como é triste, como é triste. E você sabe por que os outros fazem isso com a gente? Porque nós não sabemos quem nós somos. Na verdade, nós não existimos. Nós não ocupamos o nosso lugar. É assim, ó, tem até uma frase muito bonita, ó. Cada pessoa é uma propriedade entregue a si mesma, mas ainda precisa ser conquistada. E o que acontece? É isso, nós precisamos nos conquistar. É que nem você... nós é como um espaço que a gente... Como que eu posso dizer? Aquelas pessoas que vão fazer exploração, eu não lembro o nome. Então, ela vai explorando o lugar e ela vai conhecendo. E da mesma maneira somos nós. Nós temos que explorar o nosso território. A gente tem que explorar o território que somos nós e ir nos conhecendo. Nossa, hoje eu descobri isso. Hoje eu descobri aqui. Nossa, gente, olha, eu tenho uma virtude. Outra coisa que eu quero perguntar para vocês. Se eu pedisse para vocês hoje, cita agora, para você mesma, 3 qualidades suas e 3 defeitos. Eu tenho certeza que você não vai conseguir. Você pode até encontrar 3 defeitos, mas 3 qualidades você não vai encontrar. E a gente fala isso porque nós vivemos isso. Um dia estava eu, o Leandro e a Thaís. Nós estávamos conversando sobre isso. E a gente foi começar a citar nossas qualidades e defeitos. Aí a gente vai se descobrindo quanto que a gente não nos conhece. Porque a gente fala, claro que eu me conheço, eu sei quem eu sou. Não conhece, gente, não conhece. Ou quando achamos que temos um olhar errado em relação a nós, né? Nós, na verdade, olhamos um olhar acima do que nós somos ou abaixo. A maioria das vezes abaixo. Você quer ver um exemplo? A pessoa perfeccionista. A pessoa perfeccionista, ela se conhece? Não se conhece. Porque se ela se conhecer, ela, tipo assim, é um olhar errado que ela tem de querer ser perfeita, mas ela não consegue. Por quê? Porque ela não se conhece. Então, é muito interessante, Se a gente começar a mergulhar, começa a pedir. É triste porque, assim, a gente tem que encerrar. Mas eu falo assim que é tanta coisa que a gente tem para poder falar, né? Porque assim, os medos, será que a gente conhece quais são os nossos medos? E os nossos sonhos, a gente sabe quais são os nossos sonhos? Porque muitas vezes os nossos sonhos estão mortos, estão enterrados dentro da gente. Por quê? Porque não vale mais a pena sonhar, porque eu já sonhei tanto e nada deu certo. Então, gente, a gente precisa resgatar tudo isso na nossa vida. E a última pergunta que eu quero fazer para poder encerrar... Você se ama? Você se ama? Você se valoriza? Você se valoriza? Você dá valor para aquilo que você é? Deixa eu ver aqui. Que eu quero até... Eu me aceito como sou? Então, gente, são perguntas que eu peço agora que o Espírito Santo possa incomodar cada um de nós que estamos assistindo essa live agora. Eu peço que o Espírito Santo venha nos incomodar em questão dessas perguntas. Se realmente nós nos conhecemos, se realmente nós nos aceitamos, e que o Espírito Santo possa nos inquietar nessa noite e tirar nós do comodismo, tirar todo o medo que a gente tem de nos aprofundar e de mergulhar em nós mesmos. Porque, sabe por que a gente tem medo? Porque a gente vai encontrar muito defeito, mas gente, isso não é pra gente... nos menosprezar, nos odiar, falar não, eu não presto, eu não valho nada. Não é para isso. Não é para isso. Portanto, a gente tem que pedir a presença do Espírito Santo para que ele venha conosco. Porque quando ele vem colocando tudo no lugar. Ele vem corrigindo tudo. Então não faça isso sozinho, peça a graça do Espírito Santo. Então fica para você essa pergunta hoje, né?
Fica para você essa passagem, né? Êxodo 3, né? E 4 que nós lemos, mais o 10. Deus chega para Moisés e Deus chega para mim e para você agora. Vai, eu te envio. Aí você responde para Deus assim: quem sou eu para ir? Né? Deus está te enviando. Qual a resposta que você vai para Deus? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós?